Alunos da mediação tecnológica, olha quem está aqui com vocês. Professor Beto, eu já estava com saudade de vocês. Olha, nós viemos ali do segundo ano, já chegamos agora no terceirão. É muito bom estar com vocês novamente. Eu já estava com muita saudade. E nós estaremos juntos dentro dessas aulas de História Geral para discutir um pouco sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo aqui no século XX, o que passa a acontecer aqui. Então, nós estamos em novo momento, novo processo histórico. Eu quero que vocês acompanhem cada momento. Eu e o professor Lourismar estamos aqui com vocês para trazer o que é de melhor da história para vocês. Porque agora eu vou fazer a revisão daquela aula que o professor Lourismar trabalhou com vocês na aula passada. Na tela para vocês aí. Olha aí, ó. Nós estamos na aula 2.2 fazendo a revisão, vendo aqui o Brasil na Primeira República. E nós entendemos que a Primeira República houve um golpe militar, onde Deodoro da Fonseca toma o poder do então imperador brasileiro Dom Pedro II, certo? Deodoro da Fonseca, que era um militar, era amigo de Dom Pedro II, ele vai dar um golpe e vai tomar o poder. Nós temos esse primeiro momento, 2 militares assumindo a presidência da República. Nós temos Deodoro da Fonseca e nós temos Floriano Peixoto. São 2 momentos. Começa em 1889, quando nós temos a proclamação da República, e vai até 1894, aí com Floriano Peixoto. Então, vocês acompanhando aqui, vocês vão ver esses 2 momentos dessa república chamada... Por que República da Espada? Porque um dos símbolos do Exército é justamente a espada. E nós estávamos em plena República da Espada aqui, ó, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. É o primeiro momento da República. Vem cá comigo rapidinho aqui. Vocês já pararam para ver o que é uma república? A república ela tem uma estrutura diferente do Império Brasileiro, da monarquia brasileira. A república ela tem uma divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Essa divisão de poderes, nós temos harmonia entre os poderes, nós temos a escolha de um presidente da república e toda uma estrutura constitucional para uma república. Na tela, volta aí na tela, por isso que essa primeira república é chamada de República da Espada. Nesse período também tivemos as repúblicas oligárquicas, que são as repúblicas dos coronéis. Por que os coronéis? Os grandes cafeicultores, os grandes criadores de gado de Minas Gerais, os cafeicultores de São Paulo, eles vão se unir e vão ficar intercalando o poder. Uma hora era um presidente de São Paulo, outra hora era um presidente de Minas Gerais. E essa política ela foi apelidada de política café com leite. Justamente por causa disso, porque Minas Gerais era forte no leite, com gado, e São Paulo forte no café. Então, essas oligarquias cafeeiras, elas ficaram trocando o poder juntamente entre São Paulo e Minas Gerais. Ela começa em 1894, quando Floriano Peixoto sai da presidência, com a posse do Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vai ser o nosso primeiro presidente civil dessa república oligárquica, dessa república de café com leite. E o país passou a ser governado por civis a partir deste momento. Saem os militares e entram os civis. Então nós temos aí a economia dessa república velha era baseado... O produto principal era o café. O principal produto era o café. E nós tivemos aí o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, que o professor Lourismar trabalhou com vocês aqui, ele protegia a produção de café desses grandes cafeicultores, para eles não terem prejuízo. Ou seja, o governo trabalhando para as oligarquias. Se as oligarquias não conseguissem vender o café, o governo brasileiro iria comprar esse café, iria estocar. Mas nós temos outros produtos além do café. Nós temos o açúcar, nós temos o algodão, nós temos a própria borracha que era produzida aqui na Amazônia, nós temos o cacau e começa um processo de industrialização. E esses coronéis, eles controlavam essa república. Nós temos o clientelismo, ou seja, ele pegava pessoas, cabrestrava, colocava no cabresto e levava eles para um controle.
As grandes fazendas tinham essas pessoas. Eles controlavam o pessoal da fazenda, o pessoal da cidade, e era o chamado voto de cabresto. Voto de cabresto, em troca de favores. Os coronéis diziam, olha, vou levar os meus eleitores, mas eu quero favores aí para mim. Então, esse é o primeiro momento da República que nós vamos ver. Vocês agora vão fazer a atividade de vocês, e eu já volto para a gente discutir mais sobre esse período, para a gente aprofundar mais sobre esse período, sobre conhecer esse período, tá bom? Até daqui a pouquinho. A atividade está legal? Fácil, né? O professor Losimar ali disse, não, vamos começar de forma fácil a atividade. Tem alguma do Enem aí, mas está tranquilo para vocês, porque o nosso objetivo é pegar essas atividades e trazer elas para a discussão. Em que momento nós estamos estudando o Brasil? O Brasil, a história do Brasil, ela é dividida num período colonial, quando o Brasil foi colônia de Portugal. Nós tivemos desde a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, eles vão começar a ocupar o Brasil, as capitanias hereditárias começam a se formar no Brasil a partir de 1534. E nós temos de 1534 até 1822, nós temos um período colonial. A partir de 1822, nós temos um novo período da história do Brasil, quando Dom Pedro II resolve dizer que o Brasil era independente. Independente, entre aspas, mas era independente. O Brasil se torna independente neste momento, então nós temos um período chamado Primeiro Reinado, e depois o seu filho, nós tivemos um período regencial, que é no meio do Primeiro e Segundo Reinado, e o seu filho, Pedro de Alcântara, também assume depois no Segundo Reinado, no chamado Segundo Reinado. Esse Segundo Reinado ele vai ser bem longo, tá? Então, esse período imperial do Brasil, ele começa em 1822 e termina em 1889, ok? Estão acompanhando aí? Bacana? Brasil colônia, Brasil império, e em 1889 nós temos uma nova organização social e política do Brasil, chamada Brasil República. Não muda muita coisa não, para quem vivia explorado, não vai mudar muita coisa não. Mas nós temos aí essa estrutura do Brasil, e a primeira República Brasileira, ela se dá pela mão dos militares. Aqueles militares que participaram da Guerra do Paraguai, vieram descontentes da Guerra do Paraguai, porque Dom Pedro II dava muita ênfase à Marinha, eles, opa, peraí, e o Exército? Como é que vai ficar a situação do Exército? E esses militares vão fazer um clube militar, vão se organizar, e eles vão ter como liderança o Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai articular com outro, Benjamin Constant, com outros políticos da época, outros militares da época, com alguns civis também, eles vão articular um golpe, vamos chamar de golpe, porque foi a derrubada de um governo. A derrubada de um governo. Dom Pedro II vai ser golpeado. Ele confiava tanto em Deodoro da Fonseca, do dia para a noite, vou dizer, não, Dom Pedro, pode ir embora aqui que você não é mais o imperador do Brasil. E o Império Brasileiro sofre esse golpe. Eles tiram o imperador do Brasil, expulsam ele do Brasil. Então, começamos um novo período da história do Brasil, que é a proclamação da República. Agora, o Brasil não é mais um império. Não tem mais os descendentes portugueses também controlando o Brasil. Nós temos agora militares brasileiros tomando conta do poder no Brasil. Deodoro da Fonseca, o professor Losimar colocou para vocês, que ele ficou doente, e ele não pôde permanecer como presidente da República. Então ele pede afastamento. Olha o golpe dentro do golpe acontecendo aí. O Deodoro da Fonseca, ao sair, não era para Floriano Peixoto assumir a presidência da República, era para ser convocada uma nova eleição. Só que Floriano Peixoto, que era chamado General de Ferro, Floriano Peixoto não aceita seja convocado uma nova eleição. E ele toma posse, mesmo como vice-presidente, ele toma posse
do Brasil e se torna presidente. De fato, ele era só vice-presidente, só que ele assinava como presidente da República. Nós tivemos a revolta da Armada, nós tivemos aí 2 revoltas da Armada. Ou seja, a Marinha se revoltando contra o governo brasileiro, que era de um militar do Exército. Olha aí, ó, essa situação toda. E aí nós temos aí esse novo período da história do Brasil. Essa República da Espada. República da Espada é essa que se encerra, a República da Espada. 1894 ela se encerra e nós temos Prudente de Moraes se tornando o primeiro presidente civil a assumir a presidência da República. Aí começa um novo período chamado República Oligárquica. A República Café com Leite. São Paulo e Minas Gerais se revezando ao poder. E isso só vai acabar em 1930, quando Getúlio Vargas dá um novo golpe. Mais um golpe. O Brasil é cheio de golpe, né? Getúlio Vargas dá um novo golpe e toma o poder. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Vão ser aulas mais para frente que nós iremos ver. Isso é a estrutura do início da República Brasileira. Na tela para vocês, porque nós vamos à atividade. A atividade número 1, ela já fala o seguinte. Quando, em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil. Ele não estava agindo em nome de toda a sociedade, mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontravam insatisfeitos com a atitude tomada pelo Império. Esse primeiro período da República ficou conhecido como República dos Coronéis, República Federativa, República Oligárquica, República Censitária ou República da Espada. Essa daí, meus queridos, ficou mamão com açúcar depois de tudo isso que nós conversamos aqui. Quem assume o poder não são os militares? Deodoro e Floriano Peixoto? Não são eles que assumem o poder? Eles eram militares. Qual era o símbolo dos militares naquele momento? A espada. Até hoje eles utilizam a espada como símbolo deles. Então é por isso que ficou sendo chamada essa primeira república de República da Espada. Então a letra correta dessa daí é a letra E, sem dúvida, a letra E. Vamos para a segunda? Deodoro da Fonseca decidiu renunciar, deixando seu vice, Floriano Peixoto, substituindo na presidência. Podemos dizer que o que levou o Deodoro a renunciar foi... Vamos ver o que levou o Deodoro da Fonseca a renunciar. As oligarquias cafeeiras não queriam a abolição da escravatura e eram resistentes ao trabalho de imigrantes, por isso fizeram forte oposição. Pessoal, a abolição da escravatura foi antes da proclamação da República. Foi 1888, tá? Foi um ano antes. Os coronéis se revoltaram com a falta de participação política e do controle de suas regiões. Atacaram Deodoro. Nós temos aí a República dos Coronéis. Então, esses coronéis ele tem grande controle sobre cada sua região. A primeira revolta da Armada não tem nada a ver com com Deodoro da Fonseca deixando a República. A primeira revolta da Armada fez o exército se fortalecer e conseguir derrubar Deodoro, que já estava com problemas de saúde. Ou seria a letra D? Passando por fortes problemas de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguindo se entender com os grevistas, nem com as oligarquias cafeeiras. Lembrando que nesse período nós tivemos uma greve grandiosa dos ferroviários. Uma greve que vai enfraquecer o poder do Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto fez uma aliança com a Marinha e consegue derrubar Deodoro, assumindo a presidência da República e também o comando das Forças Armadas? Sei não. Pessoal, Deodoro, ele assume, em 1889, ele assume provisoriamente.
Em 1891, nós temos a nossa primeira Constituição Republicana. Ela é de 1891. E nessa primeira Constituição Republicana, já se fala em voto indireto para a escolha do presidente. E nisso, ali o Congresso que foi feito constitucional, ele escolhe Deodoro da Fonseca para ser presidente. Só que Deodoro da Fonseca não vai ficar nem um ano no poder. Ele começa a ficar doente, tem algumas greves, junta problemas de saúde, junta problemas sociais, junta as pessoas descontentes com o seu governo, ele vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vou renunciar. Fica aí o Floriano Peixoto, o Floriano chama outra eleição e fica aí. Só que o Floriano não chama outra eleição. E com isso nós temos continuidade. Por isso que a resposta correta é a letra, na tela para vocês, é justamente a letra D. Letra D aí. Vamos para a próxima. Agora vamos lá. Enem de 2011 daí. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com um coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Esse texto aí sobre o coronelismo de Leal, enxada e voto, é um texto de 1978. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, que vai de 1889 até 1930, tinha como uma das principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Que estrutura social é essa? Seria uma estrutura social igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, uma estagnada com uma relativa harmonia entre as classes, tradicional com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e política, ou agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. E aí, o que vocês acham? Pessoal, vem cá comigo. O Brasil, neste momento, é um Brasil agrário. Grande parte da população brasileira está no campo. E esses coronéis, eles receberam títulos de coronéis, olha, vocês são coronéis aí. E esses coronéis, eles faziam um controle social muito grande. Eles concentravam as terras e as pessoas que trabalhavam naquela terra eram como se estivessem recebendo favores desse coronel. Como se estivesse recebendo favores. Então, esses coronéis, eles diziam, olha, pega aqui essa terra, você vai ficar de meia comigo. Só para eles produzirem na terra, eles não davam nada para essas pessoas. Então, esse sistema coronelista que se faz na Primeira República, ele se dá por um controle social muito grande. É por isso que a resposta daí é a letra na tela para vocês. É a letra E, agrária, marcada por uma concentração de terra e do poder político local e regional. Vamos para a quarta. A Constituição de 1891 foi a primeira da história do Brasil após a proclamação da República. Falei ainda agora isso para vocês. Sua elaboração começou em novembro de 1890, com a instalação da Constituinte na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A primeira Constituição republicana teve como função principal estabelecer no país o princípio de regime republicano, seguindo o sistema de governo presidencialista.
com algumas características liberais. Apresentou grande avanço se comparada com a Constituição do Brasil de 1824. Cite algumas características dessa Constituição. Aí, era para vocês citarem, eu coloco aqui algumas características. Primeiro, nós temos, isso é livre para vocês, mas aqui, sugestões para vocês. Temos a implantação da República Federativa, com um governo central de 20 estados-membros, dividido em federações, em estados. Estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados tinham autonomia, mas era bem limitado. Grande parte do poder concentrado no governo federal, divisão dos poderes em três, executivo, legislativo e judiciário, estabelecimento do voto universal masculino, só os homens podiam votar, as mulheres não podiam votar, voto aberto e não podia votar mulheres menores de 21 anos, mendigo, padres, soldados e analfabetos. Voto aberto significa que você tinha que declarar em quem estava votando. E aqui eu trago um pré-requisito para a aula 3, a Guerra de Canudos. Vocês assistirem aqui no YouTube a Guerra de Canudos, é muito interessante vocês assistirem aqui esse filme, tá? A Guerra de Canudos. Se não assistiram, assistam. E aqui, encerramos nossa aula de número 2. Mas não sai daí não, que eu trago já com vocês a aula número 3. Vamos lá?